Salve moçada, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de geografia, agora sobre o Japão, né? Frente 171, do PV1000, módulos 29 e 30, frente 571, módulo 17 do PV500, tudo bem? Queridos, olha só, nós temos hoje uma aula que não é a mais cobrada, né, nas provinhas, mas de vez em quando o Japão aparece. Uma provinha mais conservadora, né, como é a UDESC aqui em nosso estado, pode trazer com uma frequência um pouquinho maior. Tudo bem? E para o Enem, a minha dica é, o que eles podem cobrar do Japão? Particularidades, os pormenores? Não. Alguma análise sobre a evolução demográfica, né? Sobre a economia japonesa, sobre suas características gerais, mas nada de decorebinha besta. Tudo bem? Vamos lá então falar sobre o Japão? Bora lá. Queridos, primeiro vamos situar o Japão, né? Vamos situar o Japão no continente asiático, fica na região reconhecida como Extremo Oriente, né? Então o Japão compreende o Extremo Oriente, como você pode ver no mapa, junto à China, as Coreias, né? Que aparecem ali para vocês. Pois bem, característica importante, isso aqui, gente, qualquer prova pode cobrar de vocês, né? O Japão, assim como as Filipinas, um pouco mais ao sul, a Nova Zelândia, a Indonésia, são todos arquipélagos vulcânicos. No caso japonês, em torno de 3.000 ilhas vulcânicas, ou seja, um território de formação recente. Tudo bem? Olha, não tenho visto nenhuma prova cobrar o nome das ilhas, das 4 principais ilhas japonesas, mas segue lá, né? Mais ao norte, Hokkaido. Honshu, legal destacar o Honshu no seu mapinha mental, no seu resuminho, porque é a maior de todas, é onde fica Tóquio, onde há a maior concentração populacional também. Tudo bem? Mais ao sul, Shikoku e Kyushu, como podem observar ali no mapa. Tudo bem, queridos? Muito importante lembrar que é um arquipélago vulcânico, né? Que faz parte do Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica e vulcânica, né? Fundamental lembrar disso, veja, são mais de 60 vulcões ativos, terremotos em grande escala, como aconteceu em 2011, e foi acompanhado de um tsunami devastador. As imagens estão aí pelas redes, né, na internet. Então veja, o Japão é um território recente da última era geológica, como aqueles arquipélagos ali da Indonésia, das Filipinas, da Nova Zelândia, todos arquipélagos vulcânicos. Tudo bem? Aí você diz, Croto, mas por que o Japão tem tantos abalos sísmicos, né? O que leva o Japão a ter esses abalos? Molecada, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Olha lá. Ah, professor, eu já sei, é que o Japão está numa região de contato de placas tectônicas. Certo. É um contato convergente das placas, onde é muito dinâmico, né? A gente chama de tectonismo da orogênese, que depois vamos ver isso aí, fiquem tranquilos. Né? A orogênese, sim. Só que no caso japonês, queridos, vejam, são 4 placas convergindo. Nós temos a placa do Pacífico, você pode ver ali mais à sua direita, a leste. Ao sul, a placa das Filipinas. A oeste, a placa eurasiana, euroasiática. E a norte, nordeste, a placa norte-americana. Então vejam, são 4 placas tectônicas convergindo no território japonês. Qualquer uma delas com movimento mais dinâmico vai gerar terremotos, atividade vulcânica, possivelmente, né? E também a possibilidade, se o terremoto for no fundo do oceano, da ocorrência de tsunamis. Tudo bem? Por isso, a instabilidade tectônica. Mas aqui eu queria resgatar com vocês mais uma informação. Veja, nós falamos na geologia do Brasil que a nossa riqueza mineral, sobretudo os minerais metálicos, advém de uma geologia muito antiga, de formação pré-cambriana, né? Um termo mais popular que a gente utiliza. Já o Japão não, uma formação geológica muito recente. Então, de imediato, você que diz assim, a geografia física decoreba não é tão importante. Calma, a geografia física também é importante. Importante para você compreender a carência de recursos minerais do Japão. Tudo bem? É um território recente onde não há abundância nestes recursos. Tá a imagem para vocês, estou mostrando a dinâmica das placas ali, formando fossas oceânicas em um arquipélago vulcânico, conforme já conversamos. Tudo bem? Vamos lá então. Belas imagens, né? Esses prédios são maravilhosos, né? Aí como é questão cultural? Uma vez estava vendo Nat Geo e apareceu uma imagem de um prédiozinho como esse, nesse estilo muito bonito, né?
que tinha 3 ou 4 andares, se não me falha a memória, e era todo em madeira. Tá, senhor, qual o problema? Todo em madeira, normal, né? Pois então, mas não havia pregos nem parafusos. Havia um encaixe nas madeiras, tão perfeito que quando havia um terremoto as madeiras moviam, quando cessava o terremoto estavam na mesma posição preservadas. Ou seja, é mais uma evidência de que o Japão já convive com estes abalos há muito tempo. E aqui o Monte Fuji, né? Vamos lá, turma, mais uma montanha de origem vulcânica a 3.776 metros de altitude. O Japão é um país montanhoso, né? Em maior parte, mais de 3/4 do território japonês, né, é tomado por regiões montanhosas e com cobertura florestal. Já que não há como ter uma ocupação efetiva pela agricultura ou por moradias, né, preservam ali então boa parte da cobertura vegetal. Turma, assim, vocês vão ver nos exercícios algumas questões abordando, né, a dinâmica do tsunami. Por favor, cuidado. Não tem a relevância hoje como teve no passado. Tudo bem? Então cuidado, né? Tem muitas questões sobre o tsunami, perguntando particularidades, perguntando questões de geologia, que não nos cabe agora. Geologia, a aula que teremos depois. Tudo bem? O tsunami no Japão, um fato muito marcante, um fato emblemático, né? O 4º maior território que já reconhecemos, mas perdeu força nas provinhas. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Bom, queridos, agora são algumas particularidades da geografia física. Eu não vou pedir para vocês decorarem, mas vou só destacar, né? O Japão tem uma carência, então, na produção também. Por quê? Seu território um pouco maior que São Paulo é montanhoso. Então é difícil ter áreas vastas para criar animais, para ter um pastoreio, né? Então há uma carência também na produção agrícola. O Japão importa muitos produtos, muitos alimentos. E a pesca é um caminho para a busca da proteína animal. Aí o que eu destaco para vocês? Vejam, duas correntes. A corrente Oyashivo, que vem do norte, fria, e a corrente que no seu livro está como Juroshivo, na verdade Kuroshivo, é a corrente quente. Tudo bem, queridos? Então, esse contato da água quente com a água fria faz do Japão um país que desenvolve bastante a pesca, né? Uma região rica em pesca. Quanto ao clima, não é nada especial, não ser mais ao norte, né? Um clima mais frio, com mais neva mais. Metade da ilha Honshu praticamente um clima temperado oceânico. Depois, em amarelinho, um clima parecido com o nosso, subtropical. E no extremo sul, mais influenciado pelas monções, né? Nós temos ali o clima tropical. Bem na pontinha sul do Japão, temperaturas um pouco mais elevadas e influência das monções, que já conversamos na aula sobre a Índia, né? Bom, queridos, partindo agora para a geografia humana. Isso aqui eu quero que vocês atentem, que fiquem muito focados, por quê? A população japonesa hoje é uma referência. Seja em longevidade, por exemplo, no Sea Fact Book lá, já colocam a população japonesa 29% com mais de 65 anos. Os dados que eu tenho do ano passado, turma, são de 26%. Então de 26% a 29% da população japonesa é idosa. No Brasil estamos batendo a casa de 10% agora. Então é uma população idosa muito numerosa. É a maior longevidade do planeta, chegando a 84 anos. Tudo bem? 83,7, quase 84. Então isso é muito marcante, é um fato que você vai destacar. Tudo bem? Mas tem algo mais. Tem algo mais. A população do Japão já está caindo, diminuindo há uns 10 anos. Vejam ali no gráfico, vejam a linha 0 e vejam que ali de 2010, 11, a população do Japão já está em taxa negativa de crescimento. Lógico, é muito pequeno, né? Menos 0,2, menos 0,1, menos 0,3, mas já está com taxa negativa. Tudo bem, turma? Então chama atenção. E sua população vem diminuindo. Na aula que eu dei ano passado, tinham 126 milhões de habitantes. Hoje se fala em 125. Tudo bem, molecada? Então a população do Japão já está encolhendo. Não, um controle de natalidade que já tiveram no passado um pouco mais intenso, aí virou uma questão cultural também muito forte. Né? Até curioso, vai, besteira. Estava vendo uma matéria esses tempos que o governo está até estimulando que as pessoas tivessem relações. Tipo, larga o videogame, guri, vai sair na balada. Enfim, tá? Só agora presta atenção para vocês. Apesar da população estar já diminuindo, ainda é um país populoso. Tudo bem? É o 11º. Perdeu o posto de 10º lugar para o México, que passou à frente com 129 milhões. Tudo bem? Populoso. E com 334 habitantes por quilômetro quadrado aproximadamente, também é densamente povoado.
Tóquio, molecada, só para ter uma base, tem 21 mil habitantes para cada quilômetro quadrado. Balneário Camboriú, nosso município mais povoado aqui de Santa Catarina, na casa de 2.500. Tudo bem? Então Tóquio realmente é uma área densamente povoada. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Então tá lá, molecada, como eu falei a vocês, vejam, né, a população do Japão já diminuindo, né? E a projeção, que é a população que em 2010 contava com 128 milhões, segundo a ONU, vem a diminuir e chega a 83 milhões em 2100. Esta é a projeção da ONU, né? As projeções podem mudar, o governo pode estimular a natalidade, né? Então, obviamente, não é uma certeza, né? Mas é uma projeção diante das atuais perspectivas japonesas. Sua pirâmide etária já sofre reflexo disso, veja, logo após a Segunda Guerra Mundial tinha uma pirâmide com uma natalidade mais elevada, até por uma reposição populacional pós-guerra, mas percebam, turma, anos 70 já começa a estreitar a base, anos 90 ainda mais, 2015 muito estreita a base, o que denota uma natalidade baixíssima e uma longevidade que hoje já chega próxima de 84 anos. Tudo bem? A mais elevada expectativa de vida do planeta. Algumas implicações, olha, é um país super modernizado, né, turma? Robótica, automação muito presentes, mas já sofre sim o impacto desse envelhecimento da população, né? Há um ônus em cima disso, evidentemente, né? Pagar essa conta não é fácil, sobretudo uma população economicamente ativa cada vez menor entrando nesse mercado com uma natalidade tão baixa. Tá lá, kids, ó, um dos mais populosos, o 11º, um dos mais povoados e urbanizados do planeta. Tudo bem? 93% da população vive em cidades, até porque não tem muito onde ter áreas rurais, né, amplas, áreas agricultáveis significativas. Tudo bem, queridos? Além disso, além de ter uma população extremamente concentrada em cidades, temos a megalópole chamada Tokaido, né, que na verdade já expandiu. Várias cidades conurbadas, intensamente conectadas. Deixa eu mostrar uma imagenzinha para vocês. Me permitam aqui. Wait. Aqui já permite no mapa dar uma observação. Olha só. Esta região aqui, turma, Tóquio e Yokohama, é densamente povoada. A Grande Tóquio, no caso, né? 35, 36 milhões de habitantes na Grande Tóquio. Para você ter uma ideia, Santa Catarina tem 7 milhões, né? Depois, Osaka, Kobe. Então, quando eu estava na universidade, eu ouvia falar da megalópole, né? Várias metrópoles conectadas, Tóquio, Osaka. Depois virou Tóquio, Osaka, Kyoto, Kobe, até Hiroshima, e agora conectando com Kitakyushu, Fukuoka. Aí você pode explicar melhor? Posso. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês. Deixa eu mostrar um mapinha da megalópole. Tá aqui, queridos, ó. Tá? Veja, inicialmente Tóquio, Osaka, hoje já se coloca, né, o limite da megalópole, Tóquio, Nagoya, Osaka, Hiroshima, até Kitakyushu, Fukuoka. Tudo bem? A megalópole Tokaido, né, como chamam aqui nas provinhas também. Beleza, queridos? Bora lá então. Densamente urbanizado, densamente povoado, né? Olha lá, população muito mal distribuída pelo relevo acidentado, evidentemente, né? E aqui, queridos, né, falar um pouquinho do PIB japonês agora, tá? Falamos da população, que é um fato que as provinhas gostam de lembrar. E o PIB do Japão, turma, olha, se você pegar aqui 2010 a 2019, teve um ano difícil em 2011, a crise de 2008, 2009 afetou o Japão, como o mundo todo, e as taxas de crescimento 0,5, 2018, 19, 1,7, né? Baixo para um Japão que já foi um gigante pós-guerra. No primeiro trimestre deste ano, turma, né? E agora entrando no segundo trimestre, percebam que houve uma queda, mas muitos países foram afetados, a Covid, né? Na China, na Índia, o Japão não ficaria fora disso. Tudo bem? Então, óbvio que já é evidente aqui o impacto. Mas vejam que em 2018 não havia impacto da Covid, também tivemos, né, 2018 para 2019, 2 trimestres, como podem observar, também negativo. Ou seja, já não é mais aquele Japão pujante, forte dos anos 60 e 70, quando explodiu ali, né, com o modelo toyotista, com a terceira revolução industrial. Né, a terceira revolução da informática, da robótica, o Japão esteve bem à frente, né?
Pois bem, queridos, então vimos que o Japão já não tem mais aquela força toda, cresce num ritmo mais lento, né? Mas teve um momento que o Japão teve uma ruptura importante. O Japão que se arrasta no modelo, né, semelhante ao modelo feudal, o shogunato, né, até o século XIX, resolve mudar. E aí é muito importante destacar isso aqui, queridos, tá? Porque o Japão até o século XIX era um país extremamente fechado, passou 2 séculos praticamente muito fechado, carente de inovações, carente de abertura. Eis então que no meados do século XIX começa a abrir a sua economia, até que um senhor chamado, né, deixa eu botar aqui para vocês, o imperador Matsuhito, dá início à Era Meiji. Então agora para tudo, respira, concentra e lembra disso aqui. Grote, o que foi a Era Meiji? Foi quando o Japão decidiu pela mudança de um país agrário, de um país com uma estrutura no modelo feudal, para um país moderno industrial. Alavancar sua indústria. Aí você me pergunta, tá, professor, beleza, mas quais foram as medidas que o Matsuhito trouxe na Era Meiji? Coloca no seu resuminho, vai, Era Meiji, chama de regime iluminado, de 1868 a 1912, que alavancou a indústria japonesa. Como? Primeiro, né, reformas para favorecer o desenvolvimento econômico, como podem ver no primeiro item. Escolaridade obrigatória. Claro, uma população que vinha do campo, boa parte analfabeta. Escolaridade obrigatória. Outra coisinha que você vai destacar. Zaibatsus. Grote, o que são zaibatsus? Empresas de base familiar amparadas pelo governo. Ou seja, você era um senhor feudal, você tinha muitas terras, você tinha muitas propriedades, você era uma pessoa mais capitalizada. Queremos fazer o país convergir para um modelo mais industrializado. Então, se você investir num parque industrial, o governo vai te dar o amparo necessário da infraestrutura e isenção de impostos, por exemplo. Certo? Também o Estado vai amparar com uma forte intervenção, seja nas indústrias de base, né? Seja na infraestrutura, evidentemente. Absorção de inovações tecnológicas das potências ocidentais, mais um elemento marcante, né? Buscar essas referências em países que já estavam com a industrialização em andamento. Criação da moeda oficial iene, do Banco do Japão, universidades do parlamento. Ou veja, a Revolução Francesa chegou no Japão um pouquinho mais tarde. Tudo bem, queridos? Elaboração da Constituição. Ainda não foi bem uma Revolução Francesa, né? Tinha o imperador ali, a figura do imperador, né? Uma monarquia constitucional, mas modernizou, né? Modernizou para industrializar. Investiu forte no setor militar, aí a entrada do Japão na Segunda Guerra foi intensa e a derrota também. Bom, problemas. Então o Japão dá o primeiro passo. O Japão é um país muito tradicional na siderurgia, produz um aço de qualidade, o que é forte na segunda revolução industrial, que foi quando o Japão alavancou. Só que temos um problema. O Japão não tem aqueles recursos naturais que precisa para virar um gigante industrial. Não tem carvão abundante para a siderurgia, não tem energia abundante, seja, né, fóssil, carvão, gás, petróleo. É um grande importador de energia, carvão, gás, por exemplo, e petróleo. Tudo bem? Grande importador de energia, grande importador de recursos minerais. Mas não foi sempre assim. Quando o Japão fortaleceu na Era Meiji, certo? O Japão criou um projeto expansionista e os reflexos disso estão até hoje, né, na região. China e Japão têm relações econômicas? Tem, né, gente? Vamos lá. Globalização, empresas transnacionais, a Toyota, a Honda trabalham na China, evidentemente. Só que relações geopolíticas não são tão amistosas. Tudo bem? As relações geopolíticas não são tão amistosas. Por quê? Porque o Japão invadiu as Coreias e o Japão invadiu a Manchúria. Esta área em verde mais escurinho no mapa, Manchúria. Por que o Japão invadiu a China? E até hoje eles não têm uma relação muito amistosa diplomaticamente. Porque o Japão precisava de recursos naturais. E a Manchúria é uma região rica em recursos naturais. Seja em minérios, né, como ferro, seja em carvão. Tudo bem, molecada? E o Japão, vamos lá, tocou o terror na região, né? O Japão, pilhagens, né, estupros, foi terrível a presença japonesa na Manchúria, e por isso que as relações não são muito amistosas. E mostra a força da indústria naval japonesa e a força da marinha japonesa, que dominou boa parte destas ilhas do Sudeste Asiático e Extremo Oriente, como podem perceber no mapa.
Tudo bem, queridos? Tem um Japão forte, expansionista, mas a história você já conhece. Acabou sendo derrotado, né? Os Estados Unidos pôs fim à Segunda Guerra no Japão com as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Um forte abalo, né, de uma população, primeira vez que foi usado o artefato, e os americanos sabiam do potencial porque testaram essa bomba no projeto Manhattan nos Estados Unidos. Sabiam, né, da capacidade de destruição que a bomba tinha, mesmo assim lançaram sobre os japoneses e foi realmente um cenário terrível, né? Bom, derrotado na Segunda Guerra, tá, Groot? Vamos com calma, respira, aperta o pause, beleza. Japão, então, vamos lá, na era Meiji, vem se consolidando como um gigante industrial, né? Muito forte, com um exército forte, uma marinha forte, cria um projeto expansionista em busca dos recursos naturais, mas é derrotado. Derrotado e vira um grande aliado dos Estados Unidos na região. Que apesar de ter derrotado o Japão, os Estados Unidos vai contribuir financeiramente com a recuperação do país, mas vai impor algumas regras, né, impostas na Constituição japonesa de 47, como dissolver as zaibatsus, que viraram keiretsus, não costumam cobrar isso aqui, né? O exército japonês não podia mais ter um caráter expansionista, o Japão se comprometeu em não produzir armas de destruição em massa, foram as regras impostas pelos Estados Unidos na ocasião. Tudo bem, molecada? Beleza? Então uma Constituição mais pacifista, sem grandes investimentos em exército expansionista ou em armas de destruição em massa. Também um governo nos moldes ocidentais, né, com liberdade religiosa, né, deixa de ter uma religião oficial o Japão, tudo bem? Apesar de preservar a monarquia, que tem, né, como muitas monarquias no mundo, um caráter mais figurativo, né? Quem administra o país é o primeiro-ministro. Beleza? Aqui que diz um gráfico antigo só para mostrar para vocês como o Japão até os anos 50, apesar da força da indústria, era um país muito ligado ao setor primário ainda. Né? Muitas pessoas trabalhavam no campo. Já nos anos 80, muito pouco. Isso mostra o crescimento da indústria e o crescimento do setor de serviços de uma população hoje mais de 90% urbana. Tudo bem? Bom, eu havia falado para vocês que a economia japonesa já não cresce mais como crescia nos anos 60, 70 até início dos anos 80. Tudo bem? Quando o Japão virou um gigante, se recuperou da Segunda Guerra, nos trouxe muita modernidade com a robótica, com a microeletrônica, né, com a automação incrível. Só que esse crescimento japonês de décadas, veja, nos anos 60 já era a terceira economia do mundo, nos anos 80 já é a segunda economia do mundo. Caiu em 2010 para terceiro lugar pelo crescimento chinês. Então o Japão é um gigante, apesar de não ter um ritmo de crescimento tão alto agora e de sofrer um impacto na transição dos anos 80 para 90. Muitos investidores perceberam que o Japão não teria mais esse ritmo de crescimento extraordinário, e aí quando surge a fagulha da dúvida, vocês sabem o que os investidores fazem, né? Então o Japão realmente, aquele Japão pujante, aquele Japão forte, tombou um pouquinho nos anos 90. Tudo bem? Aí veio a se recuperar depois, mas com um crescimento mais modesto. Tá aqui, queridos, ó, tudo conectado por trem-bala. Vai lá, ó. Tóquio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Kitakyushu, Fukuoka, né? Tudo trem-bala, trem de alta velocidade nesta megalópole japonesa. Vamos lá, então. Bom, como eu falei a vocês, tem carências, né, turma, de áreas cultiváveis, mas olha que fofinha essa lavoura, né? Lavoura dos Teletubbies, deve ser. Que bonitinha, né? Olha só, turma, muito bem organizado, muito bem aproveitado o solo japonês que é possível cultivar, mas é uma dificuldade. O único produto que eles produzem abundante, turma, é o arroz, mas porque há subsídio do governo. E vamos lá, por mais que façamos críticas a subsídios, muitas vezes quando excessivos, por ser uma prática protecionista, neste caso é para garantir a base da alimentação do povo, né, turma? Então a gente, né, atenua um pouquinho a crítica, né, nesta ocasião. Tudo bem? Opa, vamos lá. O arroz. A pesca é uma forma de complementar a proteína animal, né? Peixes, outros frutos do mar, moluscos, crustáceos, alga, né? A alga do sushi. É bom sushi, né, rapaziada? Eu gosto. Fazendo em casa agora, que é mais barato. O professor Denis me ensinou a fazer e eu estou fazendo em casa. Bem gostoso. come até explodir e paga metade. Vamos lá. Queridos, brincadeira à parte, vamos aqui, ó.
E aí tá lá, o Japão produz em excesso, com excedente é o arroz, né? O restante, vejam, tem uma carência muito grande. Carne mesmo produz 55% das demandas, né, internas. Então, também é um importador de carne do Brasil, de frango, de carne suína de Santa Catarina, especialmente. Tá? Nós temos liberação para exportar carne suína para o Japão, porque nós temos credibilidade nas condições sanitárias, né, que o país investiga e sabe que temos aí boa qualidade. Muito bem. Olha lá, compra do Brasil que, Grote? Produtos agrícolas e minérios. Simples. Viu, turma? A geografia física está amarrada com a geografia econômica. As relações comerciais que temos com o Japão é com que eles mais carecem. Um relevo montanhoso dificulta a agricultura. Um território modesto também. Geologia muito recente, não tem sedimentação antiga com combustível fóssil. Não tem minerais metálicos formados na era pré-cambriana. Então está aí a nossa parceria com o Japão. Ferro, alumínio, soja, carne bovina, frango, suco de laranja, uma diversidade de alimentos e minérios. Muito bem. Está lá de novo o mapinha que eu já havia mostrado, queridos. Aí, lógico, o Japão hoje é um país que desenvolve, sobretudo, a alta tecnologia. Então, de relógios, máquinas fotográficas, alguns celulares ou peças. Lembrem disso, peças. Vou contar-lhes um episódio. Acho que eu contei na aula de indústria, não recordo agora. Quando o Japão teve o tsunami, algumas fábricas da Honda, Toyota na China logo pararam. Por quê? Como eles produzem um sistema just in time, lembra do toyotismo? Produção para atender a demanda, lembra disso? Produção para atender a demanda. Simplesmente a produção do Japão parou, em virtude do colapso que foi na usina de Fukushima, na geração de energia nuclear, para gerar energia elétrica. Paralisaram algumas fábricas e as peças não chegaram na China. As peças mais sofisticadas, um computador de bordo, uma injeção eletrônica. Tudo bem, molecada? Então, por mais que eles não tenham mais tantas fábricas de automóveis, algumas peças são desenvolvidas no Japão ainda. Além da robótica, microeletrônica, a química fina como medicamentos e a informática. Destaques aí. Queridos, se você me perguntar, tá, Grote, quantos por cento da energia japonesa é nuclear? Quantos por cento? Era 27% antes de Fukushima. Aí desativaram algumas usinas mais antigas, com receio. Reativaram, mas desativaram outras, enfim, turma. Deve estar na casa de 20%, 15%, baixou um pouquinho pelo temor, com as usinas mais antigas, mas o Japão ainda depende da energia nuclear. 2 tecnopolos marcantes, o tecnopolo de Tsukuba, esse é o mais lembrado, na verdade, turma, aqui na Grande Tóquio, beleza, na Grande Tóquio, e o tecnopolo de Kansai, onde temos as Zaibatsus, como os grupos Mitsubishi, da família Mitsui, antigas Zaibatsus, lembra da era Meiji, famílias mais capitalizadas, que o governo incentivou, Zaibatsus, era Meiji, são questõezinhas de história que podem aparecer na prova de geografia. Tudo bem, queridos? E aqui, encerrando nossa aula, uma treta, Vamos ter uma treta, vocês gostam de um conflitozinho, de graça. Olhem para esse arquipélagozinho aí, uma ilha, na verdade, com alguns pontinhos ali fora, mas Japão e China estavam brigando por esse arquipélago, por essas ilhazinhas aí, chamadas Ilhas Diaoyu, pelos chineses, Ilhas Senkaku, pelos japoneses. Queridos, confessem para mim, a Ilha do Campeche é mais bonita, Fala sério. Estão brigando pelo quê? Não estão brigando pela ilha. Escute o Grote agora. Quando você tem uma ilha oceânica, eu até comentei isso lá na nossa primeira aula, quando estávamos em Songdax, Na primeira aula de Brasil, a gente fala sobre os limites do Brasil e falamos das 200 milhas marítimas. A partir do momento que você tem uma ilha ocupada no oceano, isso te garante 200 milhas náuticas em torno dela como zona econômica exclusiva, ZEE. O Brasil tem 200 milhas náuticas, dá uns 370 quilômetros em torno de Fernando de Noronha, 370 quilômetros de raio. Tudo bem, molecada, em torno de Noronha. Então são áreas que nós exploramos petróleo, gás, se tiver no fundo do oceano, pesca. Só que as 200 milhas do Japão transcendem as 200 milhas da China. Então a quem pertence esse arquipélago que está no meio das 200 milhas de cada um? E aí essa discussão acaba ganhando corpo e os japoneses ocuparam um grupo de empresários e há 3, 4 anos a situação foi um pouquinho mais acirrada. Tudo bem? Eles querem o quê? Ter domínio sobre as adjacências, pois sabem que ali, naquela área oceânica, pode ter gás e petróleo, reservas importantes.
Tudo bem, queridos? E aqui encerro então minha aula. Só lembrando, né, que a Coreia do Norte é uma ameaça, Shinzo Abe, né, o primeiro-ministro japonês já colocou isso, tanto que em 2014, após vários testes nucleares da Coreia do Norte, o Japão rasgou sua Constituição pacifista de 1947, né, investindo mais em armas, investindo para se preparar para uma possível intervenção militar ou em algum aliado. Neste caso, o aliado seria a Coreia do Sul, na região contra a Coreia do Norte. Tudo bem, querido? Então essa é a última notícia. Então tem aquele arquipélagozinho ali, uma briguinha com a China de cunho geopolítico, certo? E tem essa história que o Japão abandonou em 2014, aquela Constituição pacifista pós Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, queridos? Espero que tenham aproveitado. Façam os exercícios, continuem focados e saúde para vocês. Valeu! Tchau, tchau!